Boa noite, irmãos. Que prazer a gente estar na casa de Deus, né? E que prazer a gente dizer para Deus, tudo eu entregarei, né? Entregar o nosso coração, entregar a nossa vida. E tudo que a gente fizer, a gente dedicar a Ele, né? De coração. É um prazer vocês estarem aqui hoje comigo, presente na casa de Deus. Que a paz do Senhor esteja com cada um. Então, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esse momento. Senhor, meu Deus, aqui estamos, ó Pai. Queremos te agradecer por estarmos aqui mais uma vez em tua santa casa de oração. Obrigado, Senhor, pelos que aqui estão, pelos que não vieram também, Senhor, que o Senhor esteja cuidando, esteja protegendo, o Senhor sabe de cada um o que acontece. Porque nós sabemos, Deus, que nada nessa vida acontece sem o seu olhar e sem a sua supervisão. Obrigado mais uma vez, Senhor, por estar conosco, esteja aqui. Me usa, Senhor, que essa mensagem hoje possa transmitir o que o Senhor quer que eu fale. Que não fale eu, mas fale o seu Santo Espírito. Obrigado mais uma vez, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos abrir, irmãos, a nossa Bíblia, lá em... Deixa eu pôr aqui primeiro. Não vou enxergar. Vamos abrir em Marcos 12, do 41 ao 44. Marcos, capítulo 12... do 41 ao 44. Amém? Então, vamos lá. A oferta da viúva pobre. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Aqui está falando, irmãos, Jesus, ele estava lá no templo, Jesus e os discípulos dele. Ele foi lá, né? Aí, ele não estava pregando, ele não estava fazendo sermão, ele estava apenas observando. Olha daqui, olha dali. E o templo era um lugar, né, maravilhoso, um lugar bonito. E ali tinha pessoas de todo tipo e qualidade. Os escribas, né? Como que eu vou dizer? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, eles estavam tudo lá, né? Os sacerdotes, sumos sacerdotes, eles estavam lá. E cada um na sua veste, uma veste mais bonita do que a outra. Eles queriam mostrar, né? Eles queriam mostrar o seu poder aquisitivo. Então, tinha gente de toda qualidade. E o Jesus estava ali, ele estava olhando, não era a quantidade. Jesus estava observando a qualidade. Porque Jesus via que essas pessoas ricas, eles estavam depositando ali uma quantia grande. Mas eles estavam depositando essas quantias para chamar a atenção sobre si. Porque eles viam, olha, né, quanto maior a oferta deles, então maior eles receberiam o favor de Deus, né? Então, aqui fala, né? Então, Jesus estava lá, observando, eles depositavam suas ofertas, os ricos, a sociedade, né? Que queriam atrair olhares para si mesmo. Sendo que eles não percebiam que o único olhar que realmente importava, que estava ali, era de Jesus. Então, Jesus estava observando eles. Jesus estava observando a atitude deles, como eles se comportavam. Então, a preocupação de Jesus
Ele não estava, como eu falei, ele não estava preocupado com o montante. Ele estava preocupado com a fidelidade e a entrega do adorador. Ele queria saber, ele queria ver o coração, né? Ele queria ver o coração do doador. E não era a quantidade. Para Jesus, o importante não é a quantidade, é a fidelidade. Então, ele estava lá com os discípulos, observando. Aí aparece a viúva. Aparece a pobre viúva. Aqui nesse texto, não fala a vida dela. Não fala se era ela, onde ela vivia, como ela vivia, quantos filhos ela tinha. Ela foi mencionada aqui como a viúva que foi lá no templo e levou as 2 moedas, as 2 únicas moedas que ela tinha. Ela levou, que era todo o sustento dela. E aquela viúva, ela foi chegando de mansinho, porque ela estava envergonhada a certo momento, porque ela só tinha aquelas 2 moedinhas, em vista das ofertas que os outros, né, os ricos lá, eles estavam dando, ela só tinha 2. Então, ela serviu assim de motivo das pessoas ficarem de olho nela, porque ela chegou na sua simplicidade, na sua humildade, ela chegou e ela ficou no cantinho. E o povo já ficou de olho nela, né? Como se falasse assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Ela não tem a mesma posição que a gente, o que ela vai ofertar? Mas ela chegou com seu coração contrito. E ela estava viúva, ela perdeu o marido. E aquelas 2 moedas, era todo o sustento dela, né? Ela dependia, a vida dela dependia daquelas moedas. Mas ela foi ao templo e dedicou, ela entregou aquelas 2 moedas na causa do Senhor. Por que ela entregou? Porque ela entregou por amor. Ela não entregou para ser restituída. Eu vou entregar, porque eu entregando isso aqui, eu estou fazendo um sacrifício, Deus vai me dar mais. Deus vai me retribuir mais. Não. Ela entregou de coração, porque ela entregou por amor à causa de Cristo, à causa do Senhor. E ela entregou lá no templo, e mesmo ela vendo que as ofertas que eram entregadas lá no templo, os sumos sacerdotes, os sacerdotes, eles faziam mau uso. Eles faziam uso para si próprio, para promover a si próprio, para aumentar suas riquezas, para eles terem tudo luxo, para eles terem uma vida melhor. Mas ela não entregou por causa disso. Ela entregou porque ela acreditava na salvação, porque ela acreditava no amor de Deus. E principalmente porque ela sabia que tinha uma obra a ser feita. E ela sabia que essa obra dependia da oferta dela. E aquela oferta chamou a atenção de Cristo. Cristo estava ali, sentadinho ali, só observando. Não estava falando discurso nem nada, mas ele estava observando. E quando ela entregou, Jesus olhou para ela, chamou os seus discípulos, né, ali, porque ele queria dar um ensinamento, dar uma lição para os discípulos, ensinar. E, ao mesmo tempo, ele estava reprovando a atitude do pessoal que estava ali, todo imponente, se achando melhor que todo mundo. Então, Jesus disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, vocês já imaginaram essa viúva ter só 2 moedinhas? E ela pegar e entregar para Cristo? Entregar na obra do Senhor essas moedas? E depois, como que ficava o sustento dela? Ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha como se alimentar depois, ela ia voltar para casa sem nada. Mas mesmo assim, ela entregou porque ela tem amor. Ela foi fiel. E ela saiu dali vivificada. Ela saiu dali feliz porque ela devolveu aquelas 2 moedas. E com certeza, aquelas 2 moedas fez muito mais
do que o montante que o pessoal estava entregando, né, para lá. Então, ela tinha também, irmãos, todos os motivos para não entregar. Alguém poderia dizer para ela assim: ah, não, fica com uma e devolve outra. Porque você vai passar necessidade e você precisa. Mas ela não, ela entregou as duas moedas. Aqui fala, ela tinha todos os motivos para não fazer uma entrega tão valiosa. Por ser pobre e viúva, ela tinha toda a liberdade de guardar uma ou as duas moedas para si. Por isso, sendo viúva, necessitava dessas moedas para sobreviver. O marido faleceu, ela estava sozinha, e o marido talvez deixou as duas moedas para ela sobreviver. E na época, nessa época dela, naqueles tempos lá, né, as moedas serviria para ela voltar para a casa dos pais dela. Uma para o sustento, né? Sustento para ela voltar. Era uma maneira dela voltar e dela não ficar sozinha, dela não ficar abandonada, passando necessidade. Mas ela não pensou nisso, não. Ela pensou na obra de Deus. Ela queria fazer o melhor para Deus. Então, ela fez essa entrega. O valor que ela possuía não era muito. A decisão de guardar ou entregar envolveria consequências. Então, ela pensou, né? Se eu entrego, eu vou passar fome. Se eu guardar, algo está deixando de ser feito. Pois ela preferiu passar fome. Ela preferiu entregar as moedas. Ela decidiu, pela fidelidade a Deus, apesar de sua pobreza, entregar a sua oferta. Sua oferta foi uma resposta ao amor que ela tinha pela causa do Evangelho. Na perspectiva do céu, todos nós temos alguma coisa muito importante que fazer. Às vezes a gente tem pouco e fala assim: ah, esse pouquinho que eu tenho não vai ajudar, não vai contribuir com nada. Ah, minha oferta é tão insignificante. Mas o pouco para Deus é muito. Deus sabe, Deus multiplica. Aquele pequenininho dízimo que você deu, aquela pequenininha oferta que você deu, Deus vai multiplicar. Deus vai fazer aquilo ali produzir muitos frutos. Porque Deus sabe do teu coração. Deus sabe que você está dando por amor. E Deus fala, você tem que dar conforme as suas posses. Se você ganha mais, você oferta mais. Se você ganha pouco, você oferta aquilo que você pode ofertar. Deus não está pedindo grandes sacrifícios. Ele está pedindo a tua fidelidade. O teu amor, o teu coração é o que Deus está pedindo. Na Bíblia, nós temos muitos exemplos de pessoas que dedicaram tudo a Deus, dedicaram até a própria vida, né? Trabalharam, dedicaram. Nós temos também o jovem rico. Que tristeza, né? Ele procurou Jesus, ele já se achava o maioral, ele procurou Jesus só para acalmar mais o seu ego, vamos dizer assim. Ele disse para Jesus, eu guardo os mandamentos, eu obedeço o pai e a mãe, eu dou ofertas, eu dizimo. Ele estava querendo se engrandecer, ele queria a aprovação de Jesus. O que Jesus falou para ele? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. Jesus mexeu no ego dele. Ele era rico. Ele saiu dali triste, ele não queria entregar o que ele tinha, ele não queria se desfazer da riqueza dele. O amor dele estava no dinheiro. O amor dele não estava em Jesus. Então Jesus poderia dizer para ele assim, não, meu amigo, então tudo bem, você
Só dá o dízimo e oferta, tá bom, me segue. Mas Jesus queria o coração dele. E ele foi embora. Então quer dizer que ali ele perdeu a chance de se reencontrar verdadeiramente com Jesus. Possivelmente até perdeu a chance de salvação, porque o coração dele estava obscurecido pelo egoísmo, pelo dinheiro. É só isso que importava para ele. Ele ser elogiado, ele queria que Jesus elogiasse ele. Mas Jesus tocou no ponto certo, tocou naquilo que iria machucar, naquilo que iria ferir ele, que é o dinheiro. Ele não estava disposto a deixar a riqueza dele para poder seguir a Jesus. E também, né, um outro exemplo, o maior exemplo que tem na Bíblia é Cristo. Lá diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos creiam, tenham a vida eterna. Então, quer dizer, Deus deu. A gente quer maior entrega do que essa? Uma entrega divina, tão bonita. O maior exemplo aqui está no céu, o céu todo. Deus entregou por nós. Quando Adão e Eva pecou, eles se distanciaram de Deus. Eles tiveram que sair do Éden. E Deus, por amar tanto, e ele sabia o que a humanidade iria passar, o que Deus fez? Deus planejou, desde a eternidade, desde o começo, ele planejou um plano para poder salvar a raça humana. Deus não queria se afastar. Então, na ideia de Deus, no pensamento de Deus, se o ser humano, se ele sair do Éden, eu também vou junto. E Deus foi junto. Mesmo apesar do pecado, Deus cuidou, Deus protegeu, Deus guardou. E o plano da redenção, o plano que ele planejou, a saída que ele planejou desde o começo foi Cristo. Ele deu seu filho, o filho amado, para se sacrificar pela gente, né, por nós. Eu fico imaginando, eu sou mãe, eu tenho um filho. Eu não sei se eu teria tamanha coragem de pegar meu filho e entregar meu filho para a morte. Eu não sei. E só a mãe é que sabe. Ela sabe o que ela sente pelo filho, né? Então, eu não sei, mas Deus entregou. Deus entregou o céu todo, porque o céu todo estava em conjunto com Cristo. Cristo não veio só. Deus entregou Jesus, Jesus veio e o céu todo, Deus disponibilizou o céu todo para a gente, para nos salvar. Então, primeiramente aqui a gente vê a fidelidade de Deus. Deus foi fiel conosco. E nós muitas vezes não somos fiéis para Deus, porque a gente acha, porque a gente dá os dízimos, dá as ofertas, já está de bom tamanho, é suficiente. Não, tem algo mais. Tem o nosso coração, a nossa fidelidade, o nosso caráter. E quando Deus fala que fidelidade, Ele está falando do caráter do ser humano. Porque quando a gente tem um caráter enraizado em Cristo, a gente se entrega totalmente para Ele. Tudo que nós fizermos é uma fidelidade para Deus. Aqui na igreja, a gente pode ter cargo, a gente pode cantar, pode pregar. Aqui é uma coisa. Aqui é um ministério. Lá fora é uma missão. Aqui é de um jeito e lá fora é de outro. Lá fora é que vai contar, porque lá fora nós vamos buscar pessoas para Cristo. Então, a nossa fidelidade, quando a gente é fiel, que a gente trabalha juntamente com Cristo, o nosso trabalho é recompensado. Então, foi assim que essa viúva fez. Ela entregou as 2 moedas,
Ela não pensou nela, ela não pensou na necessidade dela, ela pensou na obra. E hoje em dia, já pensou se ela pudesse ver o quanto que essa história das 2 moedinhas dela, essa história dela mudou muitas vidas, mudou milhões de vidas, pela fé. Então a gente tem que ver que tem muitas pessoas, né, tem muitos exemplos também negativos na Bíblia, de pessoas que não quiseram se entregar para Cristo, se entregar para Deus de coração. E um exemplo mais triste que a gente vê e que a gente já sabe é Lúcifer. Lúcifer não quis. Ele não quis o céu. Aliás, ele queria o céu para ele ser dono, para ele ter os desmandos dele, para ele ter a justiça arbitrária dele. Ele não queria seguir a Cristo, ele não queria seguir os exemplos, ele conhecia Cristo, ele sabia, mas o coração dele era soberbo. Ele queria ocupar um lugar que não era dele de direito. Então ele foi infiel, e essa infidelidade dele causou todos os transtornos. Que a gente sabe, né, que ele arrastou milhões de anjos na mentira dele, ele arrastou aqui para a terra. E hoje nós estamos do jeito que nós estamos aqui. Então, tem pessoas assim que Jesus realmente foi a maior oferta que Deus deu para a gente. Aqui conta que Estevão também entregou a sua vida pela causa. Os apóstolos, eles estavam lá no vilarejo, eles eram pescadores. Jesus disse assim para eles: largue tudo e segue-me. E eles largaram tudo e seguiram a Cristo. Cristo diz: farei de vocês pescadores de homens. Então, eles largaram tudo, largaram família, largaram as pescas, largaram os negócios dele e foi seguir Jesus. Então, eles se entregaram, eles não pensaram em mais nada. Eles só queriam estar junto de Cristo. E então, voltando na viúva, ela não se deixou ser dominada pelas incertezas. Ela foi dominada pela dependência de um Deus poderoso. As suas moedas eram de pouco valor para o tesouro, mas de grande importância para ela. Então, quer dizer, a moeda dela era 2 moedinhas insignificantes. O tesouro daquela época, ela não tinha valor. Era tipo assim, as 2 moedinhas correspondiam ao pagamento por mais ou menos 15 minutos de trabalho. Então, quer dizer, para os importantes, né, não tinha valor, mas para ela tinha muito valor, porque ela sabia em quem ela estava depositando a fé, a fidelidade e a confiança dela. Então, se ela tivesse, né, guardado uma moedinha, ela teria não apenas piedade, né, mostrado piedade, mas bom senso. No entanto,